Meus queridos, bem-vindos a mais um Falando Umbanda, juntos para que possamos assim trocar informações, principalmente com mais um vídeo para esse tempo tão difícil e assim possamos ter um pouco mais de entendimento de tudo que acontece e de tudo que vivenciamos nessa Umbanda. Mas antes eu peço que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever no nosso canal para nos ajudar e possam assim levar um pouco dessa Umbanda. Bem, o tema que eu trago a vocês hoje é prestar a caridade. No início, quando todos os médiuns começaram, a grande maioria sempre escutou uma frase de um determinado guia, de um zelador, de um sacerdote, como assim chamar. Você precisa prestar caridade. Meu filho, minha filha, você precisa botar roupa branca, você precisa trabalhar, o termo que a casa tem em comum. Mas sempre é prestar a caridade. E aí nós nos perguntamos esse prestar a caridade o que é? Na maioria dos médios, quando chegam na Umbanda, acham que prestar a caridade significa colocar roupa branca, incorporar e atender. Mas esquecem que existe vários aspectos desse prestar a caridade. Vamos falar no sentido principalmente de dentro do terreiro, a vivência do terreiro, para que depois possamos levar para esse tempo que nós estamos vivendo, que tem nos trazido uma reflexão muito mais profunda do prestar a caridade. Quando entramos no terreiro, colocamos na roupa branca, trabalhamos, vamos assim trabalhar, vamos assim exercer a função ou o trabalho de médium, nós começamos, muitos entram afoitos, achando que aquela frase de prestar a caridade, brevemente eu estaria incorporando, brevemente eu estaria dando consulta. Mas não é assim. Quando entramos em um terreiro, existe todo um aspecto que precisa ser levado em conta. E esse prestar a caridade tem alguns aspectos muito interessantes. Tolerância, paciência, resignação, também é prestar caridade. Saber ouvir é prestar caridade. Saber falar na hora certa é prestar caridade. Ser solícito é prestar caridade. Servir acima de tudo, não no aspecto somente mediúnico, mas durante uma gira, com certeza, precisa-se dos cambonos, que aquela atitude que o cambono vai tomar é um prestar caridade. Ser atencioso com as pessoas que estão chegando, ser compreensivo nas mazelas que as pessoas trazem para dentro do terreiro, as dificuldades, os pensamentos que são diversos e diferentes, isto também é prestar caridade. Esta atitude de que um dia viremos a incorporar, atender, isso é um processo lento, onde existe uma certa certeza dia após dia. Mas durante esse tempo todo, a verdadeira caridade está sendo feita. Porque eu digo para vocês, durante esses anos todos de terreiro, de ser sacerdote, dirigir uma casa, eu entendi e entendo de que esse prestar caridade não está no ato somente de você dar consulta. Quando você é compreensivo com o teu irmão, você está sendo caridoso. Quando você aprende a ouvir, como dizíamos anteriormente, isto também é caridade. Quando nós exercemos essa prática da concentração dentro do terreiro, você está prestando caridade. Você médium que está dentro da corrente, você está envolto de diversas energias. E você precisa trabalhar essas energias de uma forma que elas se tornem positivas e assim auxiliem. Às vezes lá no canto do terreiro tem um guia atendendo uma determinada pessoa. E esse médium que está aqui atrás, ele pode irradiar mentalmente, através da oração, através do cântico, porque quando você está cantando um ponto, você está irradiando energia. A sua alegria, a sua concentração vai ajudar e muito aquela entidade que está lá no canto,
Que aquele assistente que chegou hoje com um monte de mazela e você não conhece, mas no momento que você eleva o seu pensamento em oração e pede a Deus, aos seus guias, aos orixás, que possam assim levar o consolo àquela pessoa, independente que você saiba ou não, porque na maioria das vezes você não sabe o que está acontecendo, mas você pede, você implora, você vibra positivamente. Você está prestando a caridade. Quando você vê muitas vezes um assistente que chega na rebeldia, que não sabe, não entende, e você pacientemente explica, pacientemente escuta, você está prestando a caridade. O teu irmão que chega afoito, que você pede educadamente para que ele entre em vibração, você está prestando a caridade. O socorro que você dá a alguém que está precisando dentro do terreiro, o auxílio com os bons pensamentos, o auxílio com as boas energias, isto é prestar a caridade. Essa caridade que foi dita lá pelo guia, lá atrás, lá no início, que lembrou você de que você precisa prestar caridade. Porque o objetivo principal nessa frase é: você precisa modificar e servir. Você foi chamado para o trabalho. Você foi chamado para servir. Porque através do servir, através do coração aberto, através das boas vibrações, você está prestando a caridade. Muitas das vezes o médium entra na casa e ele está tão endurecido nas suas vibrações que ele precisa trabalhar essa energia, essa essência, e assim trazer para ele o equilíbrio. Então, esse prestar caridade, você também se presta caridade quando você busca o equilíbrio, quando você busca a harmonia através da oração, através da prece, através da conscientização de que você está ali para servir em vários aspectos, não somente no aspecto de que a maioria pensa, eu tenho que incorporar e eu tenho que dar consulta. Então, essa caridade. Você médio que varre o chão do terreiro, é caridade. Você que auxilia na manutenção, você que auxilia a manter aquela casa, você está prestando caridade. Um prego que você bota na parede é caridade. Mas a caridade no sentido de lembrar que o que eu estou fazendo é para auxílio de alguém. Que às vezes eu não vou saber quem é, mas de alguma forma vai ser beneficiado pela minha atitude, pelo meu gesto dentro do terreiro de Umbanda. O limpar o chão, o arrumar o gongá, o ser solícito, o se entregar, o pensar que aquela casa é um pequenino ponto de energia que precisa ser trabalhado, cuidado. Porque no momento que você trata daquele ambiente, daquele local que você considera sagrado e é sagrado, você está prestando a caridade no sentido de que outras pessoas virão. E aquele ambiente precisa estar harmonioso bastante para que possa receber. Então você também está prestando a caridade nessa atitude. Como eu disse anteriormente, um prego que você coloca, o chão que você varre, a paciência, a tolerância, o entender de que você está com nas mãos um instrumento que vai ser útil a muitas pessoas, não só no âmbito espiritual, no âmbito da consulta, no âmbito do atendimento fraterno, não é isso. É muito mais. As casas hoje, elas muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, elas não se limitam somente ao atendimento espiritual da consulta em si, mas há uma família que ajuda com mantimento, com cesta básica, remédio, seja o que for. Esse ato de que você se entrega, lembra de que existe alguém que precisa de ajuda, você está prestando a caridade, esta mesma caridade que foi lembrada a você lá no início da sua jornada. Então nós precisamos entender e compreender
que esse processo de caridade é muito profundo e essencial. Quando usamos o termo caridade, é o termo usado comumente para lembrar que caridade é servir. Caridade não é ver a quem estou servindo. Caridade é uma entrega. E agora, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo onde que nossas casas estão fechadas, e aí muitos médicos vão se perguntar, mas eu vou prestar caridade como agora? Eu não tenho como prestar caridade? Aí entra tudo aquilo que você tem aprendido através dos dias, dos anos, dentro de um terreiro de Umbanda. O servir. Quando você eleva o seu pensamento, quando você tenta de todas as maneiras, mesmo diante de tanta dificuldade que nós estamos passando, a se pensar positivo, a ser otimista, a vibrar para todas as pessoas que precisam. Não se limitar somente ao seu espaço dizendo que é só eu, lembrar de que existe outros à sua volta. Pessoas que muitas das vezes não foi privilegiado ou abençoado com o que você tem. E que precisa do pão, da água, do remédio, do agasalho, da palavra. É necessário nós estendermos essa caridade que aprendemos num terreiro e coloquemos de fora, no nosso dia a dia. Eu dou exemplos. Às vezes moramos num prédio e muitas das vezes existem pessoas ao nosso lado que sofrem e não sabemos. E muitas das vezes precisam de uma palavra, de um sorriso, de um estender a mão, até mesmo, acreditem, de um bom dia. Isso é a caridade que teus guias, que os nossos guias, que a nossa Umbanda ensina. Quando nós estendemos a nossa mente espiritual e começamos a compreender de que todos somos irmãos, independente da posição social, independente da religião, independente de qualquer outra forma, nós vamos compreender e precisamos praticar esta mesma caridade. Então, quando eu auxilio alguém de alguma forma simples, porque muitos vão dizer, eu não posso comprar isso, eu não posso comprar aquilo. Mas quem é pobre o bastante ao ponto que não pode dar uma palavra? Quem é pobre o bastante que não pode oferecer um ombro? Que não pode consolar, que não pode pedir, que não pode rezar, que não pode rogar a Deus e aos orixás por todas essas pessoas que estão à nossa volta. Falamos tanto de prestar caridade, mas estamos dentro de um lar e todos daquele lar precisam desta mesma caridade de que os nossos guias nos incitam a todo dia a praticar. Às vezes você tem a mesa farta, às vezes a pessoa tem a mesa farta, mas ela precisa da paciência, ela precisa de um sorriso, ela precisa de uma tranquilidade, ela precisa de boas vibrações. Então você não precisa estar incorporado para servir. Porque o bem que você faz, já dizíamos anteriormente, o bem que você faz é um guia trabalhando. Então vamos pensar bastante para que possamos colocar em prática esta caridade que nós começamos lá atrás no terreiro, com N coisas dentro da nossa casa espiritual, coisas tão simples que achamos que é desnecessário, mas que é necessário para o equilíbrio e para que possamos prestar esta caridade. E estendemos essa caridade ao nosso dia a dia. Porque o prestar a caridade não se limita a um dia na semana. O prestar a caridade é diário. O servir, o se modificar, o trabalhar é diário. Eu costumo dizer, e aprendi isso, de que o terreiro, ele nos ensina para que possamos praticar diariamente essa mesma caridade que foi nos lembrado no início da nossa caminhada espiritual.
Então, que seja para todos esse entendimento, essa compreensão necessária para o nosso crescimento. Eu acho que todos nós precisamos fazer uma mudança nos nossos pensamentos. Precisamos, nós médiuns, assistentes, nós que somos da Umbanda, independente de qual posição tenhamos, precisamos entender que esse ajudar que tantos os nossos guias nos lembram, eles não podem ficar limitados a um quadrado, limitado a uma casa somente. Nós precisamos levar mais adiante. Não adianta eu desejar o bem ao meu irmão que está dentro do terreiro e eu ser ingrato, grosso, inconveniente com todos os meus irmãos que caminham comigo na rua, que não pensam como eu, que não agem como eu, mas que precisam também de tantas coisas assim como eu preciso. Então, essa caridade e esse pensamento nós precisamos ter e modificar. Precisamos levar o bem. Não há gente tão pobre no mundo que não consegue pedir a Deus e aos orixás para o irmão que sofre. Então, meus irmãos, fica para todos nós essa reflexão, esse prestar o caridade, esse ajudar, esse servir lá no seu terreiro, onde você frequenta, onde você bota roupa, onde você exercita a sua caminhada espiritual. Lembrar que lá dentro também é um mundo, é um universo, onde todos que estão ali, a começar por quem dirige, até quem chegou hoje, todos estão precisando dessa mesma caridade que os nossos guias nos lembram sempre. E levar para o mundo físico, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, nossa casa, nosso trabalho, a condução que eu pego, a pessoa que está do meu lado, levar para todos eles essa mesma caridade. Porque você pode ter certeza absoluta que no momento que você estiver praticando, o teu guia vai estar trabalhando. E ele vai estar em sintonia a esses bons pensamentos e praticando essa Umbanda. Essa Umbanda que ensina sempre a servir, a amar, a tolerar, a compreender, a se pôr no lugar do outro, enfim, seja dentro do terreiro ou fora, que sejamos umbandistas na sua prática e na sua essência. Que Oxalá abençoe a todos, que possam todos serem abençoados e que todos possam, assim, refletir e trabalhar. Sempre. Que Oxalá abençoe.